Bem-vindos ao Nuclear IA Alagoas, o primeiro canal de podcast sobre medicina nuclear, criado por médicos nucleares, usando diversas ferramentas de inteligência artificial, dedicado a todos os que querem explorar os segredos e avanços desta fascinante área da medicina. Somos João Bruno de Oliveira e Luiz Guilhermo Roncallo e estamos aqui para desmistificar a medicina nuclear, compartilhar conhecimento de ponta e trazer as últimas novidades diretamente para você. Imagine um espaço onde a inteligência artificial se une à expertise médica para criar conteúdo claro, preciso e acessível. Aqui vamos falar desde os princípios básicos até as tecnologias mais avançadas, como PET-CT, terapias com radiofármacos e diagnósticos de precisão. Quer você seja um profissional da saúde, um estudante ou simplesmente alguém curioso sobre como a medicina nuclear está revolucionando o diagnóstico e o tratamento de doenças, este é o lugar para você. Juntos vamos explorar casos clínicos intrigantes, discutir pesquisas inovadoras e responder às suas perguntas sobre essa especialidade que une ciência, tecnologia e cuidado ao paciente. Então prepare seus fones de ouvido, porque no Nuclear IA Alagoas, a medicina do futuro está ao seu alcance. Vamos começar essa jornada? Aperte o play, inscreva-se no canal e junte-se a nós nesta aventura pela medicina nuclear, porque aqui, conhecimento e inovação andam de mãos dadas. No episódio de hoje, vamos falar sobre um tema muito importante, os linfomas, principalmente sobre os aspectos patológicos e subtipos. Patologia do linfoma de Hodgkin e não Hodgkin, uma visão detalhada. O termo linfoma abrange um grupo de neoplasias malignas que se originam nos linfócitos, células cruciais do sistema imunológico. Estas células, que incluem as células B e as células T, normalmente residem nos linfonodos e em outros tecidos linfóides, como o baço, o tecido linfóide associado à mucosa, malte, e circulam através do sistema sanguíneo e linfático. A patologia dos linfomas é vasta e complexa, dividindo-se primariamente em duas categorias principais: o linfoma de Hodgkin, LH, e o linfoma não Hodgkin, LNH. A distinção fundamental entre estas duas entidades repousa na presença ou ausência de uma célula patognomônica no LH, a célula de Reed-Sternberg. Linfoma de Hodgkin, LH. A característica patológica definidora do linfoma de Hodgkin é a presença das células de Reed-Sternberg, RS, e suas variantes. Estas células são linfócitos B neoplásicos grandes e atípicos, frequentemente multinucleados, com 2 ou mais núcleos, ou com um único núcleo bilobulado contendo nucleolos proeminentes em forma de olho de coruja. As células de Reed-Sternberg clássicas são tipicamente positivas para os marcadores de superfície CD15 e CD30. No entanto, é importante notar que estas células representam uma minoria da população celular tumoral no LH clássico, estando imersas num fundo de outras células inflamatórias não neoplásicas, como linfócitos, eosinófilos, neutrófilos, plasmócitos e histiócitos. O LH clássico compreende a vasta maioria dos casos de linfoma de Hodgkin e é subdividido em 4 subtipos histológicos principais, cada um com características morfológicas e padrões de infiltração distintos. Esclerose nodular, LN. Este é o subtipo mais comum de LH clássico. Patologicamente, é caracterizado pela presença de bandas de fibrose colagenosa que dividem o tecido linfóide em nódulos. Dentro destes nódulos encontram-se as células de Reed-Sternberg e suas variantes, particularmente as células lacunares, que possuem um citoplasma retraído e um núcleo multilobulado. A esclerose nodular frequentemente envolve os linfonodos mediastinais, apresentando-se como uma massa mediastinal em muitos pacientes. É mais comum em adolescentes e adultos jovens. Celularidade mista, CM. Este é o segundo subtipo mais comum de LH clássico.
É caracterizado por uma infiltração difusa do tecido linfóide por uma mistura celular heterogênea, incluindo numerosas células de Reed-Sternberg clássicas e suas variantes, juntamente com um número significativo de linfócitos, eosinófilos, plasmócitos e histiócitos. Ao contrário da esclerose nodular, não há as bandas de fibrose proeminentes. A celularidade mista está mais frequentemente associada a sintomas B, febre, sudorese noturna e perda de peso inexplicada, e pode envolver linfonodos periféricos e abdominais com maior frequência do que a esclerose nodular. Rico em linfócitos, RL. Este subtipo é menos comum e é caracterizado por um grande número de linfócitos pequenos e reativos, com um número relativamente escasso de células de Reed-Sternberg clássicas e suas variantes. As células de Reed-Sternberg presentes podem ser difíceis de encontrar. O LH rico em linfócitos tende a apresentar um prognóstico favorável e é frequentemente localizado. Depletado de linfócitos, DL. Este é o subtipo mais raro e geralmente apresenta o pior prognóstico. É caracterizado por uma escassez de linfócitos reativos e uma abundância de células de Reed-Sternberg pleomórficas e suas variantes, frequentemente em um fundo de fibrose difusa ou reticular. O LH depletado de linfócitos está mais frequentemente associado à doença avançada, sintomas B pronunciados e envolvimento de órgãos extranodais, como a medula óssea, o fígado e o baço. Pode ser mais comum em pacientes idosos e naqueles com infecção pelo HIV. Além do LH clássico, existe o linfoma de Hodgkin, com predominância linfocítica nodular, LH-PLN, que representa uma forma menos comum de LH e é considerado separadamente devido às suas características patológicas, imunofenotípicas e clínicas distintas. No LH-PLN, a célula neoplásica predominante não é a célula de Reed-Sternberg clássica, mas sim uma variante conhecida como célula popcorn ou célula linfocítica e histiocítica, LNH. Estas células são positivas para marcadores de células B, como CD20 e CD4, e negativas para CD15 e CD30. O padrão de crescimento é tipicamente nodular, com agregados de células popcorn circundados por pequenos linfócitos T. O LH-PLN geralmente apresenta um curso clínico indolente e um prognóstico favorável, com uma tendência a envolvimento de linfonodos periféricos, cervicais, axilares e inguinais, e menos frequentemente o mediastino. Em alguns casos, pode ocorrer transformação para linfoma difuso de grandes células B. Em termos de padrão de disseminação, o linfoma de Hodgkin clássico tende a se espalhar de forma contígua, ou seja, de um grupo de linfonodos adjacente para outro. O envolvimento extranodal é menos comum no LH em comparação com o LNH. A apresentação clínica inicial frequentemente envolve linfadenopatia localizada e indolor, mais comumente nos linfonodos cervicais, supraclaviculares e no mediastino anterior. A presença de sintomas B, febre, sudorese noturna e perda de peso inexplicada é um fator prognóstico importante e é incorporada no sistema de estadiamento de Ann Arbor. O sistema de estadiamento de Ann Arbor, muitas vezes modificado e complementado pela classificação de Lugano, considera o número de regiões de linfonodos envolvidas, sua localização em relação ao diafragma e a presença ou ausência de envolvimento extranodal e sintomas B. A presença de doença volumosa, bulk disease, definida como uma massa linfonodal com um diâmetro de aproximadamente 10 centímetros ou mais, ou uma massa mediastinal com uma proporção torácica mediastinal, MTR, superior a 0,35 em radiografia de tórax, também é um fator desfavorável e influencia o estadiamento e o tratamento. Linfoma não Hodgkin LNH. O linfoma não Hodgkin é definido pela ausência das células de Reed-Sternberg e representa um grupo muito mais heterogêneo de neoplasias linfóides, com origem em linfócitos B,
aproximadamente 85 a 90%, ou linfócitos T, aproximadamente 10 a 15%. No LNH, geralmente ocorre uma mutação genética em um linfócito precursor ou maduro, levando à proliferação clonal descontrolada e ao acúmulo de células neoplásicas. Ao contrário do LH, o LNH tende a se espalhar de forma não contígua e pode envolver sítios extranodais com maior frequência, incluindo a pele, o trato gastrointestinal, o cérebro, a medula óssea, o fígado e o baço. A linfadenopatia no LNH pode ser imprevisível e difusa, afetando múltiplas regiões não adjacentes do corpo simultaneamente. A patogênese do LNH frequentemente envolve a superexpressão de genes que inibem a apoptose, morte celular programada ou a ativação de genes que promovem a proliferação celular. Várias translocações cromossômicas específicas foram identificadas em diferentes subtipos de LNH e desempenham um papel crucial na sua patogênese. Existem inúmeros subtipos de LNH, cada um com características patológicas, imunofenotípicas, genéticas e clínicas distintas. Alguns dos subtipos mais comuns incluem Linfoma difuso de grandes células B, LDGCB. Este é o tipo mais comum de LNH. É um linfoma agressivo caracterizado pela proliferação difusa de grandes linfócitos B atípicos. Embora não haja uma translocação cromossômica específica definidora, a superexpressão do gene BCL6 no cromossoma 3 é frequentemente observada e está associada ao aumento da proliferação celular. O LDGCB pode ocorrer em qualquer idade e pode envolver linfonodos e sítios extranodais. Pacientes com infecção pelo HIV e pelo vírus Epstein-Barr, EBV, têm um risco aumentado de desenvolver LDGCB. linfoma folicular, LF. Este é o tipo mais comum de LNH indolente de crescimento lento. É caracterizado por um padrão de crescimento nodular nos linfonodos, mimetizando a estrutura dos folículos linfóides normais. A patogênese do LF está frequentemente associada a uma translocação cromossômica TE15-18, que leva à superexpressão do gene BCL2 no cromossomo 18. A proteína BCL2 inibe a apoptose, permitindo a sobrevivência prolongada das células neoplásicas. O LF geralmente apresenta um curso clínico indolente, mas pode ocorrer transformação para um linfoma mais agressivo, como o LDGCB. Hepatomegalia e esplenomegalia podem ser observadas. Linfoma de Burkitt, LB. Este é um linfoma altamente agressivo caracterizado por uma taxa de proliferação celular muito alta. Patologicamente, apresenta um padrão de céu estrelado sob o microscópio, devido à presença de numerosos macrófagos contendo restos celulares, corpos tingíveis, espalhados entre as células linfóides neoplásicas escuras. O LB está frequentemente associado a uma translocação cromossômica envolvendo o gene MYC no cromossoma 8, mais comumente a T814, que coloca o MYC sob o controle do promotor da cadeia pesada da imunoglobulina, levando à sua superexpressão. A proteína MYC promove o crescimento e o metabolismo celular, resultando em divisão celular aumentada. Existem 3 variantes principais do LB: endêmico, associado à infecção pelo EBV e frequentemente envolvendo a mandíbula, comum na África; esporádico, menos frequentemente associado ao EBV e tipicamente envolvendo o abdômen, particularmente a junção ileocecal, podendo causar obstrução intestinal; e associado à imunodeficiência, comum em pacientes com HIV. Linfoma de células do manto, LCM. Este é um linfoma agressivo que se origina das células B da zona do manto do folículo linfóide. A maioria dos casos de LCM apresenta uma translocação cromossômica T11.14, que leva à superexpressão do gene BCL
1 no cromossoma 11. O gene BCL1 codifica a ciclina D1, uma proteína que promove a progressão do ciclo celular e, consequentemente, o crescimento celular aumentado. Linfoma da zona marginal, LZM. Este é um linfoma indolente que se origina dos linfócitos B da zona marginal do folículo linfóide. Existem 3 tipos principais de LZM. O linfoma da zona marginal do tecido linfóide, associado à mucosa, malte, o linfoma da zona marginal nodal e o linfoma da zona marginal esplênico. O linfoma malte é frequentemente extranodal e está fortemente associado à inflamação crônica, como a infecção pelo Helicobacter pylori no estômago, podendo causar invasão gástrica e sintomas abdominais. O aumento da expressão da proteína BCL10 tem sido implicado na patogênese do LZM. Outras associações incluem doenças autoimunes, como a tiroidite de Hashimoto e a síndrome de Sjögren, podendo causar diminuição da produção de saliva e lágrimas e aumento da tiroide. Linfoma linfoplasmocítico. Este é um linfoma indolente que frequentemente envolve a medula óssea, os linfonodos e o baço. As células neoplásicas podem produzir imunoglobulinas monoclonais, chamadas proteínas M, que podem levar à macroglobulinemia de Waldenström, caracterizada por sangue espesso e viscoso. Linfomas de células T. Estes representam uma menor proporção dos LNH e incluem várias entidades, como o linfoma de células T do adulto, associado ao vírus linfotrópico T humano, HTLV1, podendo apresentar-se como uma leucemia. E a micose fungoide, um linfoma cutâneo de células T que causa manchas na pele. Os linfomas de células T tendem a ter padrões de disseminação e apresentações clínicas diferentes dos linfomas de células B, com maior probabilidade de envolvimento da pele, do sistema nervoso central e outros sítios extranodais. O diagnóstico do LNH geralmente requer uma biópsia do linfonodo ou do tecido envolvido, seguida de análise histopatológica e imunofenotípica para identificar o tipo específico de linfoma. A imunofenotipagem, que avalia a expressão de proteínas de superfície celular, marcadores CD, é crucial para distinguir entre linfomas de células B e T e para classificar ainda mais os subtipos. Estudos de citogenética e PCR, reação em cadeia da polimerase, podem ser utilizados para detectar translocações cromossômicas e outras alterações genéticas características. O estadiamento do LNH, semelhante ao LH, utiliza a classificação de Lugano, baseada na extensão do envolvimento nodal e extranodal, avaliada por exames de imagem como a tomografia computadorizada, TC, e a tomografia por emissão de positrons, PET-CT. Em resumo, a patologia dos linfomas é um campo complexo e em constante evolução. A distinção inicial entre linfoma de Hodgkin, caracterizado pelas células de Reed-Sternberg, e linfoma não Hodgkin, definido pela ausência destas células e pela sua heterogeneidade, é fundamental. Dentro do LNH, a vasta gama de subtipos com diferentes origens celulares, alterações genéticas e comportamentos clínicos sublinha a necessidade de uma avaliação patológica detalhada para um diagnóstico preciso e uma gestão terapêutica adequada. As características patológicas específicas de cada tipo de linfoma, incluindo a morfologia celular, o padrão de crescimento e as alterações genéticas subjacentes, ditam o seu curso clínico, o prognóstico e a resposta ao tratamento. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Esperamos que este episódio tenha sido informativo e inspirador. Se você gostou, compartilhe, siga o podcast e fique ligado para mais conteúdos como este. Cuide-se e até o próximo episódio.